Fala pessoal que está nos assistindo no Instagram, no YouTube, no nosso site. É com muito prazer, com muita alegria que eu venho apresentar para vocês esse projeto novo que a gente está inaugurando aqui na Piccolo. Projeto de conteúdo, onde a gente vai estar abordando uma série de temas em episódios diferentes. E estou muito feliz em estar startando isso, projeto que a gente tinha desde o início, quando a gente pensou na Piccolo. E com muita alegria eu venho apresentar para vocês o Piccolo Cash. O Piccolo Cash é uma iniciativa de um bate-papo, na verdade, que a gente vai ter periodicamente. Vocês vão ter acesso a esses conteúdos na íntegra, mas com a finalidade, na verdade, de gerar conhecimento, de responder as dúvidas mais sensíveis que a gente sabe que a nossa audiência tem e que a gente tem feito um apanhado geral dessas demandas e tem trazido para aqui o áudio e vídeo para a gente poder esclarecer para vocês. Sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem do Piccolo Cash. Hoje eu estou aqui com uma parceira nossa aqui da Piccolo, que eu vou deixar que ela se apresente, falar um pouquinho sobre ela, quem é, o que faz, e já eu vou falar para vocês sobre o que a gente vai conversar nesse bate-papo aqui. Bem-vinda, Lari. Obrigada, bom que você está aqui. Thiago. Se apresente aí para essa turma que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte da Piccolo. Todo mundo sabe que eu adoro fazer parte dessa equipe incrível. E eu sou Larissa Serra, sou nutricionista materno-infantil. Fui formada aqui pela Universidade Federal da Bahia. Depois fui para São Paulo fazer especialização. Estou terminando o mestrado. E hoje estou aqui junto com a equipe da Piccolo. E estou aqui para atender vocês, para conversar, para tirar dúvidas. E hoje aqui no Piccolo Cash. No Piccolo Cash, exatamente, Lari. Piccolo Cash. Lembra desse nome aí que a gente ainda vai produzir muita coisa legal aqui através desse projeto, tá? Bom, para a gente, sem mais delongas, eu quero entrar logo no que a gente veio conversar hoje aqui, né? E antes de abrir esse nosso bate-papo, eu queria esclarecer que muita gente não sabe disso, mas olhando o guia alimentar da criança, né, menor de 2 anos, do Ministério da Saúde, uma coisa me chama a atenção em relação a um direito que muitas vezes as pessoas não sabem que tem e que as famílias brasileiras têm garantido por Constituição, que é o direito de se alimentar bem. Né? Então, o assunto que a gente vai tratar hoje aqui é acerca de todos os desafios que envolvem famílias, na verdade, não só as crianças, mas as famílias, de uma forma geral, em relação à boa alimentação, ainda mais num período em que a gente vive de absoluto apelo, enfim, da indústria alimentícia, dessa mudança geracional, né, da cultura Sim. alimentar do brasileiro. A gente vê na prática, né, acontecendo, e não é incomum, infelizmente, a quantidade de escolhas equivocadas. Muito. E do impacto que isso tem na saúde, né? Para quem não sabe, o direito à alimentação saudável é um direito constitucional e garantido pelo ECA. Está lá, eu até botei aqui para a gente ver, na lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. O propósito dessa lei, que está na Constituição, garantida, inclusive reafirmada no ECA, que é o propósito de respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos, à saúde e à alimentação. O Brasil criou a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é o PENAM. Exatamente. E muita gente não sabe disso. Então, fique aí sabendo que se alimentar bem é um direito que você tem, constitucional. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, Lari, para a gente abrir essa nossa conversa. Você acha que o brasileiro come mal ou você acha que o brasileiro come bem? Olha, a gente tem estudos, né, para mostrar isso. Então, o brasileiro, ele tem por base, né, uma alimentação, a gente tem culturalmente uma alimentação até muito saudável. Então, nosso arroz com feijão é culturalmente muito saudável, visto em outros países, por exemplo, como uma maneira muito adequada de se alimentar. Né? Mas, como você falou, a gente tem esses desafios. Então, a indústria alimentícia ela vem trazendo, né, cada vez mais uma dificuldade para as famílias
se adequarem a essa alimentação saudável, né? Existem as leis, existe a Constituição que realmente para garantir esses direitos, né, a alimentação adequada e saudável, mas também ainda existe muita insegurança alimentar e nutricional aqui no Brasil. Sim. Então, a gente tem que lutar, digamos assim, né, para que a gente tenha cada vez mais uma alimentação saudável. E eu acho que a base dessa luta, digamos assim, é a educação nutricional, né? Então, seja nos consultórios, seja nas escolas. Nas escolas a gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente precisa, em todos os lugares, na verdade, estar falando sobre alimentação saudável. Então, a educação nutricional acho que é uma base para que a gente possa, seja no consultório, como eu falei, seja na escola, seja em casa, tá estimulando as famílias a terem uma alimentação mais saudável. Você traz um assunto pertinente e uma realidade que a gente vê, seja na realidade do sistema público de saúde, do serviço privado de saúde, existem questões sensíveis que são muito comuns, né? E eu acho que tem uma grande preocupação hoje em dia crescente assim na cabeça dos pais, desde o primeiro momento daquela criança, daquela família, né, que permeia ali a questão da amamentação, até o momento em que essa criança vai para uma creche, vai para uma escola. Exato. Como garantir que você mantém aquilo que você começou dentro de casa, quando você começou, né, dentro de casa, se você começou dentro de casa, garantir que aquilo se prolongue também no ambiente escolar e daí por diante, assim, do paciente, do lactente, do pré-escolar, do escolar, do adolescente. Sim. A gente tem desafios para todas essas fases. Para todas essas fases. E, especialmente, assim, dentro do cenário do aleitamento materno, hoje, o que é que você acha, por exemplo, que é um grande desafio? Porque, olhe bem, o brasileiro mantém a amamentação. Você acha que a amamentação exclusiva até os 6 meses é uma realidade assim no Brasil? Olha, é uma realidade um pouco ainda difícil, né? Então, a gente também tem dados para isso. Mas o maior desafio da amamentação é a rede de apoio, que a gente tem uma dificuldade gigantesca. Então, aquela mãe que é lactante, ela não é só mãe lactante, né? Então, ela trabalha, pode ser que ela tenha outros filhos, pode ser que ela tenha uma casa, pode ser não, ela tem uma casa, né, para cuidar, enfim. Então, ela tem que ter uma rede de apoio para que a amamentação seja, de fato, exclusiva e aconteça da melhor forma possível. E ela é mulher também, né? Então, assim, tem questões psicológicas que envolvem a amamentação, a gente sabe disso. Então, o maior desafio seria, no caso, a rede de apoio, né? Então, iniciar essa amamentação é um desafio. Porque, diferente dos outros animais, a gente tem essa questão psicológica. Não é só, nasceu, vou instintivamente amamentar. Então, não é fácil, assim, né? Para algumas é mais fácil, para outras não. Então, existe esse desafio inicial. E um outro desafio é a questão do trabalho. Então, quando a mulher ela precisa sair de casa para trabalhar, para voltar a trabalhar, ou seja, com os 4 meses, ou seja, antes, algumas, né, que não são CLT, enfim... elas precisam voltar antes para o trabalho ou um pouco depois, ali depois dos 3 meses. Elas têm a questão da oferta desse leite materno que não vai ser mais em livre demanda, né? Então, ela não vai estar ali disponível para quando a criança quiser, para quando o bebê quiser mamar. Sabe, então, uma coisa que eu acho que é muito... que é um sinal assim, bem gritante de que essa cultura do aleitamento materno e do potencial do leite materno enquanto alimento provedor das principais necessidades nutricionais de uma criança, que eu não sei se isso acontece com você, mas acredito que sim. Mas eu sou... assim, não é incomum alguns pais e mães preocupados, por exemplo, com esse retorno ao trabalho, perguntarem para mim, por exemplo, qual seria o leite que eu recomendo para se complementar na volta ao trabalho, na ausência da mãe. E isso meio que reflete essa ideia de que a ordenha do leite materno, por exemplo, de que você primeiro, é possível você manter o seu filho em aleitamento materno, sim, mesmo que você esteja voltando a uma jornada de trabalho, né? Isso, para mim, é uma coisa que exacerba muito, né, a questão
dessa convicção mais enfraquecida. As pessoas tendem, primeiro, a achar que é necessário complementar. Que a mulher não é capaz, né, de fazer aquilo, que a criança não é capaz, enfim. A gente tem essa cultura de que a criança precisa de uma complementação. Você acha que isso é um marcador assim, de que... é um marcador de que há muita prescrição de fórmula infantil? Você acha que isso é uma... ou que isso não, que isso é uma coisa que tem pouco fortalecimento do aleitamento? Eu acho que sempre é importante fortalecer. Eu acho que nunca é demais fortalecer o aleitamento materno. Então, eu sou super a favor o tempo inteiro, né? Sou também consultora em amamentação, então, além de nutricionista materno-infantil. Então, eu sempre sou a favor da amamentação. É óbvio que, claro, a gente tem que priorizar o fator psicológico materno, né? Alguns fatores são importantes da gente priorizar, mas é sempre bom colocar na cabeça dos pais que sim, a mulher é capaz disso, que a depender, né, do local de trabalho, se ela tiver uma boa estrutura, nem todo mundo tem essa condição, obviamente, de ter uma sala de ordenha, por exemplo. A maioria, na verdade, não tem essa oportunidade, né? Não tem essa opção de ter uma sala de ordenha bonitinha no seu trabalho, não tem. Então, é um desafio grande, só que sim, a gente precisa o tempo inteiro estar fortalecendo essa amamentação, né? Então, dizendo que sim, ela é capaz de fazer isso, que se ela não conseguir ordenhar naquele local, se não tiver um local específico para fazer a ordenha, que ela pode fazer a ordenha de alívio. Então, eu sempre falo, né? Poxa, é horrível jogar esse leite fora. Nossa, a gente está jogando um material diamante, assim, né? Fora, mas pelo menos fazer a ordenha de alívio para que quando ela chegue em casa ela continue tendo essa produção de leite. Então, é um desafio, não é fácil. Engraçado você falar de ordenha de alívio, porque existe essa consciência assim, né, coletiva de que o leite materno, é melhor deixar ele no peito para que você não poxa, vou jogar fora isso aqui, vou deixar no peito. Só que isso é pior para a amamentação, né? Eu sempre falo, peito não é fábrica, peito não é estoque, é fábrica. Então, quanto mais produz, quanto mais, né, você coloca para fora, mais precisa ele produz. Despachar esse estoque aí, né? Peito não é estoque, é fábrica. É isso então, mesmo. isso. E essas coisas é importante frisar também que aleitamento materno, o aleitamento materno ele é tão importante que ele não é uma coisa que é só uma recomendação brasileira, né? Não. Todos os órgãos sanitários mundiais, especialmente os que trabalham, as sociedades organizadas, né, de especialidades médicas, de nutrição, todas são categóricas em defender o aleitamento materno durante os 6 primeiros meses de forma exclusiva e complementado até pelo menos os 2 anos, ou quando a criança se sente segura, já, né, segura para desmamar. E, obviamente, a relação desse binômio aí permitir que isso aconteça. É importante que não é só uma decisão da criança, necessariamente, é uma decisão da mãe e da criança que caminham juntos, porque são um binômio, né? Não existem, apesar de existirem separadas uma da outra, mas têm uma função juntas, né? Funcionam integrais também, integralizadas, melhor dizendo. E aí a gente está diante de uma criança, por exemplo, de uma família que venceu essa etapa, conseguiu manter o aleitamento materno sem água, sem chá, sem mingau, sem nenhuma outra exclusivo interferência. Leite materno. Mas aí, por alguma razão, essa criança vai, enfim, ou precisará ser alimentada numa creche, enfim, né, considerando que a licença maternidade foi estendida até o máximo que pôde ali, que a mãe conseguiu, e aí ela vai para uma creche, ou então vai ficar com os avós, vai ficar com outros cuidadores, ou até com os pais mesmo dentro de casa. Quais são os desafios da dieta complementar, Lari? Assim, quais são... Se você fosse pontuar aqui para a gente, para quem está ouvindo a gente e assistindo a gente, o que é que você pontuaria assim, de absoluta importância? Eu gosto de dizer muito para os meus pacientes que a dieta complementar é muito mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer. Se você sabe o que não fazer, naturalmente o que fazer se torna um caminho natural. Uhum. Mas o que você diria para essas famílias que são interessadas e estão agora talvez aí na transição desse momento de
de sair do aleitamento exclusivo para começar a Introdução complementar alimentar. nessa introdução alimentar. O que é que você traz para essas famílias? Assim, a gente sabe que os desafios são grandes, mas eu queria saber o que você diria para essas famílias. Pontos assim para que a gente consiga vencer os desafios da dieta complementar. Eu não chamaria nem de dieta, Tá. tia. É a força do hábito, viu, galera? Desculpa, tá? Eu costumo não falar muito dieta porque acho que dieta fica uma coisa muito fechadinha. Eu preciso mudar isso também. Tenho que Não, aprender com as minhas amigas Nutri, viu, galera? Então, assim, são os hábitos de linguagem. essa introdução alimentar, realmente, né, você falou, eu acho que também a gente precisa falar muito mais sobre o que não deve, né, enfim, ser oferecido, o que a gente precisa evitar. Então, seja com o avô, seja na creche, seja com a avó, seja com tia, enfim. O que a gente precisa fazer? Explicar para as famílias, deixar bem claro que cada criança é uma criança, primeira coisa. Né? Então, primeira coisa, cada família é uma família, cada criança é uma criança. Mas, de princípio, basear essa alimentação em uma alimentação minimamente processada e com alimentos in natura. Então, só um parêntese aí. Vamos lá. Você falou de minimamente processado, alimentos in natura. Eu queria que você esclarecesse para a galera Pronto, vamos lá, acompanhando a gente. O que é um alimento in natura, minimamente processado, ultraprocessado? Beleza. Esclareça aí, vamos pessoal. Lá. Desde 2014, quando saiu o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, a gente não divide mais a alimentação daquele modelinho de pirâmide e tal. Sim. A gente passou a organizar os alimentos em grupos alimentares, né? E existe grupos, tanto dos alimentos, então, grupo dos feijões, grupo dos cereais, né, esses grupos alimentares, quanto também em grupo de processamento. Então, a gente tem 4 tipos de grupos alimentares em relação ao processamento. A gente tem o grupo 1, que seria alimentos in natura e minimamente processados. Então, esse grupo a gente deve priorizar sempre, são os alimentos que vêm diretamente da terra, que não passam por nenhum processo, não é adicionado nada nesse alimento. Então, por exemplo, frutas, legumes, verduras. Os minimamente processados são aqueles que também, né, da mesma forma, vêm ali da terra, só que eles passam por um mínimo processo, então, de limpeza, de polimento, como é o caso do arroz. Então, o arroz é polido para virar arroz branco. Ele passa por um mínimo processo, mas ainda assim um alimento natural. Sim. O feijão, né, é separado ali, terra, feijão, enfim, ensacado e tá pronto lá na prateleira para a gente consumir. Vamos para o grupo 2, que seriam os ingredientes culinários. Então, a gente vai ter açúcar, óleo, sal, alguns tipos de temperos naturais. Então, é o grupo 2. O grupo 3, a gente vai ter alimentos processados, ou seja, é como se a gente pegasse o grupo 1 e adicionasse o grupo 2. Sim. Então, a gente pega, por exemplo, vamos supor, um leite, que é um alimento in natura, e adiciona, faz um processo, né, e adiciona sal, por exemplo, para virar um queijo, né? Então, ele passa por um processo, adiciona o ácido e o sal para virar um queijo, por exemplo. Então, vira um alimento processado. Tá. E a gente tem o grupo dos alimentos ultraprocessados, que são alimentos formulados pela indústria, né? Então, a gente já não consegue nem pensar em como fazer isso em casa. Eu sempre falo assim para as famílias. Os alimentos processados, a gente tem até uma ideia. Não, dá para fazer em casa. Um iogurte que leva açúcar, dá para fazer em casa. Um queijo em casa, você queijo, consigo fazer um queijo em casa. Assim, eu normalmente não faço, mas dá para fazer. Um pão francês, dá para fazer em casa. Então, é mais ou menos essa a ideia. Sim. Já os ultraprocessados, se a gente for ler a lista de ingredientes, a gente vai ver que tem aditivos químicos que é a indústria que normalmente formula. Um macarrão instantâneo não dá para fazer em casa. Macarrão instantâneo não dá para fazer em casa. Verdade, então, se a gente for ler a lista de ingredientes, tem lá vários aditivos químicos, sim, tem conservante, não dá para fazer isso em casa. Então, são os alimentos que a gente deve evitar, sim, normalmente, né? E, principalmente na primeira infância, é uma recomendação de que até os 2 anos de vida, as crianças não tenham consumo, né, de ultraprocessados, por conter, além de aditivos químicos que a gente, enfim, normalmente não conhece, ainda não sabe o que causa ao longo tempo, disso, né? Não sabe. Além disso, também tem grande quantidade de açúcar, grande quantidade de gordura, grande quantidade de gordura trans, muitas vezes, né? Isso. E realmente é o alimento que a gente, não só criança, mas adulto também tem que evitar, né? Uma coisa importante, né? Eu acho que de toda a anamnese médica, pediátrica e também de qualquer indivíduo que queira entender o hábito alimentar de uma criança, é naturalmente você pesquisar por
quanto desses alimentos ultraprocessados fazem parte dessa rotina, né? Com certeza. Tem uma coisa que o alimento ultraprocessado faz e muito bem é modificar paladar, né? Muito. A palatabilidade dele é muito, muito diferente. A indústria faz isso, né? Esses aditivos, Isso, exatamente. além dos conservantes, tem também aditivos que geram um sabor melhor, né? Então, são saborizantes, são aromatizantes e realmente modificam Você acaba perdendo uma referência importante do gosto natural das coisas, exatamente, né? Então, a tendência é sempre você querer as coisas mais salgadas, mais doces. Acho que tem para mim, é muito difícil entrar na minha cabeça que alguém goste mais de um aromatizante ou de uma substância que dê um sabor de morango uva. do que do próprio morango. E quando você come, são sabores bem distintos, assim, bem diferentes, né? Então, é uma coisa que confunde o paladar. Já confunde a gente, adulto, assim, confunde inconscientemente, né? Enfim, a gente consome ultraprocessados, né? Faz parte da dinâmica alimentar do planeta. Mas na cabeça de uma criança pequena, que você está construindo hábitos, é uma coisa muito perigosa. Muito. E às vezes as pessoas não sabem por que essas crianças estão mais seletivas, mais resistentes. Com mais doenças crônicas não transmissíveis. Eu vejo na prática que boa parte dessas queixas assim, de pais que vêm para consulta dizendo assim, olha, meu filho não come verdura, não quer comer verdura, não está comendo nada, precisa até de uma medicação para abrir apetite e não sei o que. Um suplemento. Não tem como abrir o apetite. Não sei. Aí, quando você vai na gênese do problema, é o consumo de alimentos que mudam o paladar. E aí não tem como você competir, é muito desleal. E a criança não tem já é difícil para um adulto essa competição, imagine para uma criança. Eu acho que daria para a gente fazer um podcast só falando sobre seletividade, sobre isso, dificuldade alimentar. Vamos fazer, vai rolar. Porque é um tema realmente importante. Eu acho que quando chega, principalmente ali a fase... Porque a gente tem essa recomendação dos 0 aos 2 anos de não ter ultraprocessado. Alguns pais ainda seguem. Outros não imaginam que, por exemplo, um biscoito maisena seja um ultraprocessado. E, é besteirinha, que besteira. Não, é um ultraprocessado. Exatamente. Mas, assim, a gente tem um desafio dos 2 para cima, que é essa coisa do agora pode, né? É uma dificuldade. É isso. É porque, normalmente, isso é um fato. Antes dos 2 anos, a alimentação da criança ela é muito mais... há uma diligência maior por parte dos pais. Eles têm um pouco menos de autonomia, né? A criança tem um pouco menos de autonomia. E eu acho que até a preocupação dos pais é maior nos meus 2 anos. Eu vejo com uma certa frequência, por exemplo, pais mais diligentes nisso, assim. Fazem pratos assim maravilhosos, fazem as refeições. É um período, inclusive, que às vezes até a própria casa está comendo melhor. Tem que mudar. É isso. E muito disso em cima dessa preocupação que existe com a criança, né? A criança tem esse poder, especialmente o bebê, enfim, a criança pequena, menor de 2 anos, ela acaba tendo esse poder de um cuidado maior, ela mobiliza mais a estrutura alimentar da casa. Mas esse período aí pré-escolar, que a criança ganha um pouco mais de autonomia, há mais interferência. As pessoas estão assim, estão também mais relaxadas, menos porque atentas, você passa daquele período que você fala assim, poxa, assim, passei dos 2 anos, fiz o que tinha que ser feito, beleza? Só que aí chega o período pré-escolar e aí você tem interferências externas de escola, de outros familiares, da própria sociedade. Sim. Como é que você... Culturalmente, né, a gente... Exato. Como é que você orienta, por exemplo, essas famílias? Quais as dicas que você dá, por exemplo, para que essas famílias se mantenham? A gente tinha, até pouco tempo atrás, o conceito dos 1000 dias. Hoje a gente já expandiu esse conceito, porque a gente entende que a coisa está terminando nos 1000 dias. E não tá, vem um pouco antes, vem um pouco depois. E não está passando. Tem continuidade. Como é que você orienta essa turma aí, Lari? Assim, o que é que você falaria sobre isso? É como eu falei, né? Então, depois dos 2 anos, os pais acham que, não, tá tudo bem, agora já pode ultraprocessado, agora já pode açúcar, já pode tudo, né? Acha que... E não é bem assim. Não é que porque agora não existe mais uma recomendação, né? Digamos que proibindo, que vai ser assim tudo liberado. Então, o mais importante de tudo os pais são exemplos. Então, dentro de casa eles são exemplos. Tudo bem que existe a escola, tudo bem que existe os avós, tudo bem que existe o coleguinha, tudo bem que existe o aniversário. Ok, vai existir mesmo, é para existir, né?
Mas o mais importante é, em casa, no dia a dia, a gente evitar esse consumo de ultraprocessados, de muito açúcar, né? Eu não tô falando de o aniversário da criança não vai ter brigadeiro. Não é isso, pelo amor de Deus. Tem que ter brigadeiro. Isso faz parte de uma alimentação adequada e saudável, né? Então, em cada acontecimento, ou enfim, é Páscoa, tudo bem comer chocolate. Mas dá pra gente escolher um chocolate, ou enfim, melhor. E, além disso, no dia a dia, que é o principal, né? Evitar comprar produtos ultraprocessados para ter na despensa. Se tiver na despensa, a criança vai olhar e vai querer, né? É interessante a embalagem, a indústria faz isso de propósito, então é uma embalagem que tem um animalzinho, e que engana às vezes até o adulto, né? Pode até não ter um personagem infantil, mas às vezes tem ali, é rico em vitamina tal, é rico em fibra, é rico nisso, é rico naquilo, para justamente enganar a gente. Né? Então, não ter na despensa, eu acho que é um ponto fundamental. Né? E ser exemplo para os filhos também. Sim. Então, não adianta eu querer que o meu filho consuma abóbora, quiabo ou cenoura, se lá em casa eu não consumo. E vai estar só no pratinho dele. A criança, depois de 2 anos, já é muito esperta. Ela vai entender. Por que meu pai não come? Por que minha mãe não come? Eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que fortalece até mais a convicção correta de que a gente tem que ter muito equilíbrio nas escolhas, né? Muito. Comer bem é um desafio para o brasileiro, de uma forma geral. Né? Não dá para a gente fingir que a gente vive numa questão, numa bolha, ou nesse mundo plástico onde todo mundo é super saudável e a gente está fazendo... A intenção ela é genuína, ela é legal, mas a gente está num universo em que esse tipo de alimento faz parte da dinâmica, das dinâmicas sociais, né, das dinâmicas, enfim, escolares. Existe um papel social da comida também, sim, né? Não é só certeza. O papel nutritivo necessariamente. Sim, e às vezes as pessoas ficam muito centradas na questão nutritiva e acabam ultra diligentes em um aspecto, mas não conseguem até racionalizar na questão de você ser mais flexível em determinadas coisas, e aí você acaba sendo ou muito 8 ou muito 80, que não é nem bom, né? Não, ou você não. Ter coisas muito engessadas e muito, muito duras, assim, que vão naturalmente lhe colocar num confronto direto com a sociedade em que você vive, não é bom, da mesma forma que você também não pode ser absolutamente aberto e receptivo a tudo que é porcaria que existe aí no mundo. Essa é a realidade. Você tocou num ponto super importante. Quando a gente abre o guia alimentar, né, que não é o guia para crianças menores de 2 anos, o primeiro capítulo dele fala exatamente sobre isso. Comida não é nutriente. Então, o que a gente tem? Né? Tem muitos estudos que mostram nutrientes. Então, a vitamina A da cenoura faz bem para a visão, por exemplo. Então, a gente, o tempo inteiro, sei lá, antes de 2014, principalmente, a gente tinha muito estudo, ainda tem, muito estudo nutriente-organismo, né? Só que existia uma necessidade de entender o papel cultural do alimento, o papel além do nutriente. Então, alimento não é só nutriente, né? Ele tem esse papel também que é social, que é cultural. Isso é muito importante. Então, eu sempre digo, seja para as crianças, seja para as famílias, seja para quem for, alimentação é equilíbrio. Não adianta dizer que você só come fruta, legume e verdura. Não, não é só isso, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Assim, vale. É uma pergunta capciosa. Já admito logo de cara aqui. Qual é o papel, assim, o açúcar, né? O açúcar é o nutriente talvez mais execrável dentro dessa briga aí de foice que existe na nutrição infantil. Até que ponto a exposição ao açúcar ela é saudável e até que ponto ela não é saudável? Existe essa relação saudável com o açúcar? Existe. E em que momento ela não é saudável? Pronto, ótimo. Vamos lá. A gente tem recomendação, né, para todos os nutrientes e com açúcar também não é diferente. Então, a gente tem, por exemplo, uma recomendação de consumo de carboidratos, né, para a população geral, para as crianças. E para as crianças, por exemplo, a gente tem uma recomendação de, depois dos 2 anos, o consumo de até 10%, né, de açúcares. Então, existe uma relação, sim, deve ser saudável, né, desse consumo de açúcar. Então, como, por exemplo, eu falei, sei lá, vou numa festa e vou comer um brigadeiro. Tudo bem, tá tudo certo, vai comer bolo, vai comer brigadeiro. Existe essa recomendação e deve ser
né, seguida. É claro que tem dias, por exemplo, uma festinha que a gente vai comer 2, 3 brigadeiros, né? Mas é importante dizer para a criança que ela não precisa comer 10, porque ela pode comer sempre. Então, deve existir essa relação de poder consumir. Claro. Né? Consumo mais consciente. Consumo um pouco mais consciente. Então, se é uma criança que após os 2 anos a gente restringe muito, continua restringindo muito, pode ser uma coisa não saudável. Pode gerar um transtorno alimentar no futuro, né? Pode gerar um distúrbio alimentar, não necessariamente um transtorno, mas pode gerar um distúrbio, até com o corpo da própria criança, né? Então, falando, poxa, eu gosto tanto daquilo, aquilo me faz... É tão gostoso, por que não comer? Por que eu sou proibido de comer aquilo? Então, né? melhor do que demonizar o açúcar é ser amigo do açúcar. Exato. Ser amigo. Um amigo... sabendo, consciente. Exato, um né? amigo, Então, uma relação sabendo, consciente. Tendo uma relação amigável, exatamente. Então, assim, não dá... Pode ser que tenha dias que a criança não consuma açúcar, né? Claro. Então, a gente não precisa. Antigamente, vamos supor, eu conheço várias pessoas que faziam Nescau, né, com leite achocolatado lá, botava leite achocolatado e açúcar. A gente não precisa disso, né? Sim, exato. Então, no achocolatado já tem uma quantidade muito grande de açúcar. Então, não precisa. Então, entendendo, ensinando as famílias, né, claro, que essa relação pode ser saudável, que pode melhorar em alguns aspectos, que a gente pode, no dia a dia, fazer um bolo sem açúcar, por exemplo, para que a gente possa também ter essa relação melhor. E como tudo, viu, gente? Como tudo. Na vida... A relação é de equilíbrio. Tá? Perfeito. Nada que você tenha... os polos, eles são ruins em todos os aspectos, né? Todos. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é se relacionar de forma saudável, consciente, equilibrada com isso, para poder aproveitar, na verdade, os benefícios todos e se afastar dos malefícios que determinadas coisas podem trazer, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Lari, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, que está legal para caramba, a gente tem... Daqui derivam vários outros assuntos que a gente pode tratar depois, exclusivamente. A gente vai ter isso, viu, pessoal? A gente vai ter... A ideia é que o podcast da Piccolo, o Piccolo Cast, seja um lugar onde a gente vai trazer essas questões, porque tudo isso que a gente está conversando aqui são coisas que eu ouço em consultório, Larissa ouve em consultório. Rola muito em consultório. E a gente muitas vezes conversa com os pais, e eu tenho certeza que são dúvidas que você pode estar tendo em casa, ou você pode estar passando por isso agora. Então, a ideia da gente é isso, é trazer trazer a coisa para esse ambiente de esclarecimento, de formação, sem essas neuroses assim, desnecessárias que só atrapalham. Eu acho que tudo tem que ser tratado desse jeito, ainda mais em dias de hoje, que é tudo muito a ferro e fogo, né? Mas, para a gente encerrar, eu queria que você falasse para essa nossa audiência, assim, se você fosse aconselhar pais ou cuidadores para que priorizem determinado cuidado, assim, e que fiquem alertas a determinado aspecto da alimentação infantil, do lactente ao pré-escolar, né? Que foi que a gente bateu assim de forma bem mais assim, que a gente esmiuçou mais. O que é que você diria para essas pessoas, assim, olhando para aquela câmera ali? Eu acredito que... Bom, a gente falou do equilíbrio, né? E principalmente essa coisa dos pais serem exemplo. Eu acho que isso é fundamental, assim. Os pais são exemplo desde a pré-concepção, na verdade, né? Deve existir essa mudança, talvez, de comportamento, se for um comportamento, né, inadequado em relação à alimentação. Mas eu acho que os pais são exemplo, assim. Então, sempre para as crianças. Se o pai e a mãe quiserem que o filho tenha uma alimentação adequada e saudável, eu acho que o mais importante é que eles também queiram ter isso, né, para a vida deles. Então, eles são exemplos. Pai, mãe, vovó são exemplos. Quem convive com a criança é exemplo. E eu acho que essa é a melhor orientação, assim, né, que a gente pode dar. Isso. Eu concordo inteiramente com você, Lari. Eu acho que a gente tem que fazer esse ambiente cada vez mais... esse ambiente de informação e de, como você falou lá no comecinho, né, de rede de apoio, fortalecer as convicções não só dos pais, mas também da rede de apoio. Desmistificar, eu acho, essas convicções equivocadas
mas nem para aproximá-los de um polo muito extremo de um lado, nem polo do outro, né? Mas sim para o caminho do equilíbrio. É isso aí. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Esse nosso primeiro episódio do Piccolo Cash está acabando. Se esse conteúdo que a gente conversou aqui foi importante para você e acrescentou aí na sua vida, eu vou pedir que você compartilhe essa informação. Enfim, comente aí embaixo, coloque suas dúvidas aí embaixo nos comentários. Enfim, conversem sobre isso, compartilhem. Vai ser um prazer alcançar cada vez mais pessoas através desse conteúdo. Um abraço a todos e valeu, até o próximo episódio.